todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, né, para fazer os nossos trabalhos de hoje. E como sempre, a gente passa os recados da casa, né? Alguns já conhecem bastante esses recados e outros não. Então sempre é bom a gente passar. Então informar que, na verdade, nós temos palestras, né, todos os dias na casa. As informações estão no mural, dos horários, tipo de palestra e no nosso site, né? Toda meia hora antes das palestras tem o plantão de atendimento. Então, quem quiser passar no plantão de atendimento para ver tipo de passe, esse tipo de coisa para fazer algum tratamento, ou apenas um simples bate-papo, tá? O plantão eles começa meia hora antes das palestras. Então, todo dia antes das palestras temos os plantões. O caso do passe à distância, também muita gente vem aqui para tomar passe à distância, né? Mas também tem que passar antes no atendimento, para saber que tipo de passe, que tipo de tratamento que será feito, ok? Então aí precisa do cartão do plantão para passe à distância também. Sexta-feira tem um trabalho diferenciado, que é o grupo de atendimento espiritual de apoio a dependentes químicos, né? Que é tabagismo, alcoolismo, esse tipo de coisa, qualquer dependência química. Esse trabalho pode ser feito tanto com a presença do dependente químico, quanto com os seus familiares, amigos, então qualquer pessoa que queira fazer um trabalho junto com esse dependente, a casa está aberta sexta-feira às 20 horas, ok? Sempre agradecemos a todos, né, que colaboram com as nossas cestas básicas. Hoje nós estamos distribuindo cestas básicas para 80 famílias, né, que são assistidas. E a gente sempre pede ajuda para quem puder colaborar, né, com alimentos não perecíveis. E as cestas básicas vão ser distribuídas dia 10 de dezembro, né? 10 de dezembro, próxima semana, próximo sábado. E a gente está precisando ainda de algumas coisas. Leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. A gente precisa bastante de ajuda porque são 640 quilos por mês de alimento. Então a gente arrecada tudo isso para as cestas básicas. Okay? Falar um pouco também da viagem de Sacramento, Araxá, né, que ela vai acontecer a 21 a 23 de abril. Então aproveita um pouco o feriado de Tiradentes, né, 21 de abril. O valor é 750 em 5 parcelas, né, de 150, que podem ser pagas a partir de 5 de dezembro de 2017. Então, quem quiser participar, é um trabalho bastante interessante de visita a essas cidades, né, que são de águas, e, na verdade, vai visitar também a parte do trabalho espiritual, né? Então é bastante interessante. Eu, particularmente, nunca fui, eu quero tentar ir no próximo ano para conhecer, mas quem foi realmente diz que é muito bom, muito gostoso. Okay? Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Ontem tivemos realmente a festa da criança, por uma infelicidade que aconteceu no sábado, não pude estar presente, mas sei que a festa foi um sucesso, né, por alguns amigos que a gente falou pelo WhatsApp. Agradecemos a colaboração de todos. Foram distribuídos lá as cestas natalinas das crianças, né, com alimentos, roupas, brinquedos, esse tipo de coisa. Quem foi disse que foi bastante interessante. Então a gente agradece também quem colaborou e ajudou a casa nesse sentido. Okay? Então é isso. Vamos agora então iniciar nosso trabalho de concentração, se possível cerrando nossos olhos, nos preparando então para dessa forma mais leve, mais fluida, nos conectar à corrente desta casa, uma corrente de amor, uma corrente de paz, agradecendo aos mentores espirituais da casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente. Agradecemos também aos nossos mentores que nos acompanham nessa jornada, para que juntos nesta corrente maravilhosa possamos receber os ensinamentos necessários para o nosso trabalho de evolução, que possamos assim, Pai, colocar mais uma pedra neste caminho maravilhoso, que é a nossa construção, que possamos nesta casa receber o que viemos buscar, deixando aqui nossos anseios e pensando neste momento, Pai, estando pleno nesta corrente, deixando para fora desta casa todos os nossos problemas do cotidiano, as nossas perturbações, para que dessa forma, mais leve, limpa e desimpedida, possamos nos conectar aos trabalhos de hoje. Que assim seja.
Hoje nós temos nosso irmão Rudai, né, com uma palestra Na Hora da Fadiga. Obrigado. Boa noite a todos. O tema bastante propício, né, Na Hora da Fadiga. É para nós, né? Para nós, durante esses minutos que estaremos juntos, para nós refletirmos, pensarmos, né? Compararmos e, acima de tudo, procurar tirar a lição que cabe a nós. Porque o tema é para todos, encarnados e desencarnados. E o toque de Emmanuel é justamente para a gente poder pensar, refletir, mas de uma maneira assim espiritual, né? Que os temas trazidos pelos irmãos da espiritualidade, eles atuam primeiramente no espírito e depois passa para a matéria, né? Porque o espírito é tudo, né? O corpo, podemos dizer, não é nada. Mas ele é importante para a evolução do espírito, enquanto este está estagiando na matéria. E as dificuldades da matéria servem para quê? Para aprimorar, né? Para desenvolver as potencialidades do espírito, as suas faculdades, que estão lá latentes, né? Quando a mão do Criador tocou, né, e criou, ele colocou em seu Filho, né, em nós, na sua criação, todos os potenciais divinos. Mas o Pai, muito sábio, né, espera que cada um faça a sua parte. Cada um trabalhe para a sua própria evolução. Não esquecendo que, trabalhando pela nossa própria evolução, sempre vamos encontrar companheiros, né, que trabalham, que nos ajudam nessa tarefa. Sempre os mais adiantados vão, né, puxar, vão orientar os menos. E assim sucessivamente. Por isso que no universo tudo se encadeia. Nada, aparentemente, né, está sem conexão, sem vínculo. Para nós, com os sentidos materiais, nós não conseguimos encadear, né? Nós não conseguimos ver os nexos que existem na escala evolutiva. Então, ao olharmos o mineral, o vegetal, o animal, parece que são seres à parte na criação, mas não. Tudo tem uma razão de ser e todos estão ali em processo evolutivo, associados para permitir aquele, o espírito, né? Essa maravilha que Deus criou, assim falado por Jesus, poder realmente desabrochar. E o tema de Emmanuel é Na Hora da Fadiga, que está no livro Estude e Viva, Chico Xavier com Emmanuel. E tem por base dois livros importantíssimos, né? Que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, e a questão 945 do livro dos Espíritos. A questão 945 fala sobre o suicídio, muito breve, muito sucinta, né? E o irmão espiritual aconselha sempre aqueles que estão imbuídos da ideia do suicídio, trabalhar. Mas o trabalho é muito grande, né? O trabalho, ele tem várias faces, ou podemos dizer, apresenta-se de variadas formas, né? Mas todo aquele que emprega utilmente a sua hora, esse está trabalhando. Seguindo o pensamento de Emmanuel, vamos assim colocando os parágrafos, né? Quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das facilidades que te enriquecem as mãos. Quantos de nós chegamos de uma forma confortável no carro, com ar-condicionado, suspensão super confortável, né? E quantos irmãos trilham, né, para a casa espírita ou para a sua igreja de predileção, caminhando passos sob chuva, sob sol, né? Com todas as dificuldades para fazer o seu trabalho, dar a sua colaboração com muito amor no coração. Então, somos beneficiados, né, pela bondade divina por poder estar aqui de uma forma confortável, né? Pondera não apenas nas dificuldades dos que, ainda em plenitude das forças físicas, se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio dos que se acham em processos obsessivos, vinculados nas trevas da delinquência. Duas colocações importantes. Irmãos com problemas de lesões cerebrais, né? E irmãos em processos obsessivos. Um processo obsessivo, ele realmente é uma doença da alma, ou doença das almas, né? E é muito complicado resolver. E às vezes não se resolve numa única existência.
Observa não somente a tortura dos paralíticos, reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor dos que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminham, estrada fora, de coração enrijecidos na indiferença. Então, a dor na terra, o sofrimento e todas essas dificuldades, essas situações complicadas que nós vemos no campo moral, principalmente no campo afetivo, né, são lutas terrestres que têm por objetivo educar o espírito, acima de tudo. Não é porque Deus é injusto, Deus é mau, não é nada disso. É a prova escolhida, é a tarefa abraçada, é o serviço que temos que fazer para tirar de nós as nossas imperfeições e fazer com que floresçam em nós as virtudes citadas agora há pouco, né? Que Deus colocou em nossos corações. Antes de reclamar ante as dificuldades da vida, vamos entendê-las, vamos procurar compreendê-las e direcionar o pensamento a Deus, pedindo a Ele aquela fortaleza, né? Aquele estado da alma onde a gente possa compreender, se serenar, fazer a nossa parte e seguir, né? Sempre Emmanuel, em cada parágrafo, coloca duas comparações, né? Observa não somente a tortura dos paralíticos, reclusos nos leitos de provação. Todos aqueles que estão nesses leitos, né, por dificuldades das mais variadas, seja por problemas de acidentes, seja problemas realmente de nascença, né, questões complicadíssimas que nós entendemos, né, esses também têm o seu trabalho evolutivo. E eles muitas vezes reclamam também. Só que é um estado transitório, é uma passagem, é uma necessidade para curar as imperfeições da alma. Por isso que a dor e o sofrimento é lei educativa, né? Considera não apenas o suplício dos que nascem em dolorosa condição de idiotia, reclamando o recurso alheio nas menores operações da vida orgânica. Estivemos, né, nesse final de semana aplicando os passos nas crianças que têm essas deficiências, né, cerebrais, têm as deficiências físicas, né, irmãozinhos nossos que com certeza devedores com a lei, mas amparados pela bondade espiritual e terrena, né, eles estão ali nesse estágio aí fazendo o seu trabalho de recuperação, né, um trabalho lento, doloroso, né, mas o espírito é o vencedor depois de tudo isso, né? Mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que, no fastígio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito, né? É muito mais confortável, não resta a menor dúvida, tratar somente das questões da matéria, né? A alimentação, a reprodução, os prazeres materiais, todo o conforto que nós conhecemos, todas as facilidades, né? Mas, conduzindo muitas vezes irmãos ao ateísmo realmente, e não mostrando, não compreendendo a vida espiritual, que é a nossa essência. Então, como disse Jesus, esses terão as suas recompensas, né? Fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Eles entendem, muitos deles, a natureza espiritual, compreendem essa natureza espiritual, mas preferem ainda as facilidades, né, da vida presente. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta, a criminalidade, por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Todos nós, de alguma forma, fomos vítimas de calúnias, difamações, né? E todos nós, acredito eu, sem exceção, caiu na reclamação, no inconformismo, né? Na revolta. Porque não sabíamos, não conhecíamos, né, a grandeza de você passar por uma situação dessa, ter a consciência tranquila e sair, né, moralmente ileso. Não guardando a revolta, não guardando a reclamação, mas se deixamos nos quedar por esse caminho do inconformismo ou da revolta, levando à criminalidade, como está citado, e exemplos de criminalidade decorrente de revoltas,
ou perseguições aí em vingança, são das mais diversas, né? Conhecemos aí recentemente algumas delas, né? Então, o homem que já conhece, já entende a vida espiritual, não que ele seja para ele fácil superar esses momentos, não. Compreendendo a vida espiritual, sabendo da importância dela e da importância da vida terrena, ele dá o valor devido, adequado a essas situações, mas procura ser superior no sentido de conhecimento, mas no sentido de ser um homem humilde, simples e tratando a todos como iguais. Ele entende que aquele que o jogou na difamação ou na calúnia é um irmão muito mais doente do que nós possamos imaginar. Por isso a beleza, né, da doutrina espírita, através dos irmãos espirituais que ditaram belos livros, vem chamar a nossa atenção, né, para nós não sermos tão suscetíveis, assim, tão fáceis, né, de ser aguilhoados, né, por coisas que nós sabemos que a nossa vaidade, o nosso orgulho ainda não aceita, né? Quando a fadiga te espreite na esfera da ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimento do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, de teu pensamento, de tua palavra, de tua providência e de tuas mãos. Da mesma forma que a palavra, né, constrói, edifica, eleva, mas a palavra mal direcionada, mal colocada, também destrói, né? E aí nós temos que ter um cuidado muitíssimo grande, e sabemos que nós somos muitas vezes invigilantes nesse ponto, para que o nosso verbo, que é energia, que transfere amor, né, possa ser aquele que realmente respeite o seu semelhante, né? A luta é complicada, né? A nossa vaidade, nosso orgulho e vaidade sempre à frente, né? E a nossa palavra sempre será a última, né? Deveria ser a última na construção do bem, né? Mas não a última para ferir, né? Assim, seu desânimo te ameaça. O tema é fadiga, né? Seu desânimo te ameaça. Examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. E se te reconheces conscientemente disposto de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Nós estamos ali propensos a descansar, né? Mais um passo já estou descansando, mais um minuto já estou a repousar, né? Mas o trabalho nos convida, né, a fazer outras atividades. E se nós optamos pelo repouso, deixando a tarefa para depois, pode ser que essa tarefa ou esse repouso não seja tão meritório. E aí nós podemos citar, né, milhares, milhões de exemplos, nós mesmos e outras criaturas, né? Quantos irmãozinhos nossos que preferem a ociosidade ao trabalho, né? E nós vamos citar Paulo de Tarso, né? Antes Saulo, né, de Tarso, doutor da lei, um homem aí realmente muito culto, mas quando foi chamado à causa de Jesus, ele não vacilou e já quis trabalhar de imediato, né? Não, eu já vou começar hoje e pregar o Evangelho de Jesus. Só que Deus, na sua sabedoria, e Jesus que está no comando da nau, né, o convidou a recolher-se ao deserto, passar alguns anos lá, meditando, estudando, meditando, convivendo com criaturas que indiretamente ele o prejudicou, né? E depois retornado a Jerusalém, tentando conciliar-se com as pessoas, né, que lhe eram caras do seu coração, ele encontrou as portas fechadas, encontrou a indiferença, encontrou as mesmas coisas que ele faziam em perseguição àqueles que eram contrários ao judaísmo, né? E a sabedoria divina mandou, né, que ele trabalhasse em silêncio, né, como tecelão, trabalhasse, né,
procurasse estudar e na presença dos apóstolos, e ele foi adquirindo aquela fortaleza espiritual, aquela psicologia, e pôde trabalhar muito mais ativamente. E não descansou até o seu último minuto, quando foi realmente decapitado pelo soldado romano, né? E aí nós vamos citar Pedro, né? E todos os apóstolos. Chico Xavier, quando estava com as suas vistas doentes, né? Uma delas, principalmente, proveniente de catarata, e a outra doença que me fugiu na memória, né? Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, você tem duas vistas. Uma você descansa, a outra trabalha, né? Nós temos duas pernas, dois braços, temos um corpo sadio, e muitas vezes queremos a tranquilidade. E em nosso lar tem a esposa que precisa do nosso auxílio, ou da nossa companhia, em pequenas tarefas ou em grandes tarefas, e vice-versa, né? O filho que reclama a nossa atenção, pequeno ou mais adulto. Geralmente os mais adultos dão mais trabalho, por incrível que pareça, né? Os filhos aí passou dos 20 anos, são os mais, que precisam de muito mais atenção. E aí nós vamos ter os parentes, os hospitais, as santas casas. Enfim, o trabalho é muito grande e a gente ainda reclama de fadiga, né? Por coisas pequenas que fazemos no nosso dia a dia. E a tarefa é muito ampla, né? Quando a fadiga aparece, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Cada um de nós recebeu uma tarefa de Deus. Cada um de nós tem que desempenhar essa tarefa. Uns se saem satisfatoriamente, outros, né, menos. Mas todos nós fomos confiados a uma missão, a uma tarefa, para auxiliar, orientar e servir. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida maior. Podemos citar esse alguém como o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, ou algum ente espiritual muito querido que, né, confiou em nós. E nós temos que confiar neles, né? A esperar-te os recursos e dons na construção da vida maior. Eu falei o anjo guardião, mas vamos ampliar. Jesus, né? Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que certa feita asseverou, positivo, à frente dos seguidores, espantados por vê-lo servir em dia consagrado ao descanso. Jesus fazia questão de trabalhar aos sábados. E o sábado era o dia sagrado dos judeus, né? Quantas curas ele promoveu nesse dia. E não se intimidou, né, com o rigor das leis judaicas. Porque ele também era judeu. E ele disse assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, todos os dias são dias importantes para o trabalho. E é justo que aquele que trabalha descanse, repouse seu corpo, não resta a menor dúvida. Mas existem trabalhos importantes que nós não podemos relegar para depois. E o principal deles é a nossa tarefa no esclarecimento espiritual de nós mesmos. Através do estudo, através da caridade, através dos nossos braços e das nossas pernas. A alimentar, a vestir, né, a curar, a limpar, a assear e a proteger aquelas criaturas que Deus colocou em nossos caminhos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Será que o dia de amanhã nos reservará que alguém cuide de nós? E sabemos que sim, né? No início da nossa caminhada terrena, os nossos pais nos abraçaram, né? E nos conduziu até certa idade, onde tivéssemos uma certa independência. E muitos de nós, já na idade bem avançada, ainda precisamos do carinho e do auxílio daqueles que não são caros. Aqueles a quem servimos, né, nessa trajetória, entre o começo e, podemos dizer, o final, né? Então, quando a canseira, né, a desilusão, vamos dizer, a fadiga mesmo bater à nossa porta, e sabemos que temos alguma coisa a mais a fazer,
Façamos. Mas façamos com bondade no coração, com satisfação, com alegria, porque são estas que conquistam corações. E posso dizer com certeza, muitos corações espirituais, ao ver que as nossas ações auxiliam seus entes queridos, muitos deles que não conhecemos, eles são gratos a nós e nas suas preces pedem por nós. E nas nossas dificuldades terrenas, alguns deles estão ali a nos intuir, a tomar a melhor decisão, ou a proteger-nos, ou a desviar-nos das dificuldades, segundo seja da vontade divina. Assim disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E aqueles que pensam que livres da matéria o espírito não trabalha, estão enganados, né? Porque livre da matéria todos trabalham. Alguns têm consciência desse trabalho, aqueles que já são mais evoluídos. Outros não têm essa consciência, mas continuam trabalhando. A natureza necessita de miríades de espíritos para promover certos processos. E alguns de nós estão ali para ajudar. Os espíritos puros, aqueles que estão realmente, que já são os eleitos, né, de Deus ou do Senhor, trabalham no universo. Onde a nossa consciência ou nossa inteligência não concebe início, meio e fim. Não concebe limites. E a harmonia dos astros que circundam aí nas galáxias, a nossa tem 100 bilhões de anos-luz. E quantas outras aí espalhadas pelo universo, os espíritos estão ali, né? A conduzir, a trabalhar, a pôr em harmonia esses mundos. O espírito pensa e lá ele está. Ele pode estar numa galáxia distante a 100 bilhões de anos-luz. Basta ele pensar, mas na sua pureza, lá ele se encontra. Por isso que o espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, né? Não há distâncias para o espírito. Mas o espírito ainda, que no nosso nível, que ainda é imperfeito, existem restrições, existem barreiras. Mas avançando cada vez mais na evolução, né? Libertando-se dos grilhões da matéria, os sentidos espirituais são muito mais intensos, a sensibilidade é muito grande, a matéria não mais influencia e eles estão livres. Livres para não mais voltar às encarnações materiais, mas ainda cativos, né? Pelo amor que sente aqueles que ficaram na retaguarda. Mas esse amor é um amor que liberta, não um amor que escraviza, que prende. É um amor que sabe que onde quer que esteja, lá está o pensamento, lá está o coração. São vínculos inseparáveis, né? Por isso que o ódio também algema e o amor liberta, né? E nós não entendemos a colocação de Jesus e dos espíritos superiores quando diz, né, que eles são tranquilos e serenos, porque não sentem essa ligação, esse magnetismo puramente humano que acha que é amor. Apenas tem uma noção muito pálida, né, da grandeza desse sentimento que é desenvolvido a cada etapa que vivemos na matéria, ampliados, né, na nossa ponderação espiritual. Paz a todos e obrigado pela atenção, uma boa semana e que assim seja. Obrigado, Rundai, pela palestra. E nesse momento, como sempre, a gente abre para perguntas, colocações sobre o tema, se alguém quiser falar alguma coisa. Hoje ninguém? E hoje no Brasil estão comemorando o Dia do Voluntariado, né? Dia do voluntariado. Ah, é? Voluntariado. Dia Internacional do Voluntariado, que é um passo que nós estamos dando em direção a esse amor, e construir em nós esse amor em relação ao semelhante, através da prática. Importante, né? Coisa que o Espírito Santo vem, né, pregando a sua base. E parabéns àqueles que trabalham nesse campo, né? Tá, e assim, só para explorar um pouquinho o assunto, acho que você definiu bem, né? Quando para a gente identificar quando é da matéria mesmo, cansaço, né? Sim, sim. E você pode falar um pouquinho, que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é o que vem do espírito mesmo, né? Quando o espírito está fadigado, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Porque da matéria talvez seja mais fácil, né?
Agora, do espírito, como é que a gente sente, assim, que a coisa... Primeiramente, que liberto da matéria, o espírito não sente fadiga. O espírito não necessita de repouso. Ele está sempre em atividade, né? O repouso é puramente corporal, né? Orgânico, para reabastecer as energias despendidas, né, no nosso metabolismo, né? Ou seja, no nosso dia a dia, na nossa luta mesmo. E assim colocado, esses espíritos que alegam realmente fadiga, cansaço, estou falando espírito, né? Eles estão muito próximos da matéria, talvez eles ainda não conheçam, né, a realidade espiritual. Então, moralmente, eles possam estar fatigados, porque estão com o pensamento muito fixado no problema, né, que eles estão passando. Talvez oriundo do desencarne recente. Então, ele pode sentir dor, sofrimento, assim, mas é puramente moral, não físico, não orgânico. Desculpa, Rudai, acho que eu não fui. Mas, cara, eu digo, às vezes a gente, mesmo na matéria, a gente está em paz, está de viagem, descansou, quer dizer, a fadiga não é do corpo. Às vezes é do nosso espírito, está pesado, está cansado, parece que eu não aguento mais, né? Dá a impressão que é uma fadiga do espírito. Eu entendi bem que você falou que não existe isso. Mas tem hora que a gente estava... Né, como é que eu checo isso? Quando você vê, ó, tô tudo em paz, descansei, tirei uma férias de 30 dias, mas minha cabeça... Continua cansado, né? Parecendo, ó, não vou fazer nada da vida, começa a ficar pesado. Né? Eu pensei que seria a fadiga do próprio espírito da gente mesmo. Quando o desânimo bate a nossa porta, nós temos que ter cuidado, né? Porque o desânimo não... Ele é um sinal, mas não é um sinal benéfico. Então, sabendo que se descansamos, saímos em férias, tivemos todas as condições de estarmos em equilíbrio, em paz, organicamente, eu entendo que psicologicamente estaríamos também em paz, né? Mas acontece que as preocupações diárias, seja com problemas familiares, seja com problemas profissionais, ou econômicos e financeiros, mas vamos dizer, as preocupações mais, assim, em questões morais, essas realmente nos cansam. Mas quanto mais conhecemos a vida espiritual, quanto mais estudamos, quanto mais procuramos nos relacionar com a vida espiritual, vamos entendendo como se processa e não damos guarida ao desânimo. Nós vamos fazendo um esforço diário para superar. Aí buscamos realmente diálogos com pessoas positivas, né? Pessoas que possam nos ajudar. Vamos a lugares onde as relações são boas, são importantes, são elevadas, e afastamos-nos de ambientes que realmente nos conduz, né, à depressão, mesmo que momentânea, né? Mas esse estado é sinal de alerta, né? Todos nós experimentamos de alguma forma. E geralmente quando alguma decepção bate a porta, né? Uma decepção aí, principalmente no campo afetivo, né? Aí as pessoas, por ingratidão, coisas tais, né? A hora que você falou, nos afastamos de lugares que fazem mal, porque afinal de contas nós somos energia. Então tudo aquilo que é de positivo, que a gente sente, a gente atrai de positivo. Com certeza. Agora, se a gente tem uma energia mais sensível e a gente entra num ambiente que a energia não é lá muito legal, para não dizer negativa total, a gente atrai. E a gente eu posso entrar assim super leve e sair cansado. Eu atraí aquele negativo do lugar que nós somos. Tudo é energia. Como aqui eu me sinto quente, gostosa, sabe? Uma coisa, um calor gostoso. Mas tem lugares que eu sinto frio. Eu Sim, sinto com assim, certeza. aquela falta daquela energia boa, de amor, de carinho. Por isso que eu vejo assim, nós somos energia. Tudo aquilo que a gente sente, a gente atrai. E tudo aquilo que a gente faz de bom, a gente sempre atrai de bom. Mas não sempre esperando que seja tudo bom, porque alguma coisa de mais ou menos vai acontecer mesmo. Vamos, a senhora falando, eu lembrei Kardec, né? Kardec diz assim, é engano nosso achar que o espírito está radicalmente encerrado no corpo. Não, o espírito não está totalmente encerrado no corpo. Ele,
pelo seu perispírito, ele irradia, ele né, se afasta, né, um pouco do corpo. E como seres espirituais que somos, né, seres energéticos, como queiram, mas são seres espirituais como somos, nós, né, envolvemos-nos uns aos outros, nós nos tocamos espiritualmente. E aquele que está bem irradia uma aura, se assim podemos dizer, um campo espiritual benéfico, agradável, leve, elevado. Mas aquele que não está bem também irradia um corpo, um ambiente, ou um campo espiritual negativo, energias deprimentes, fluidos malsãos, não benéficos. E se nós, por invigilância nossa, por qualquer pensamento ou emoção mais baixa, nós abrimos a guarda e somos atraídos nesse campo magnético. E aí a gente se sente deprimido, realmente se sente cansado, né? Chateado. E muitos de nós, como médiums que somos, todos nós, sem distinção, uns mais sensíveis, outro menos sensível, pode realmente captar essa hora e ficar para baixo. Por que aqui estamos bem e saímos daqui e ficamos mal? É porque a gente deixa a nossa mente, né, vamos dizer assim, fluir, vibrar no mesmo estágio das pessoas que ali estão. Se as pessoas estão ali falando maledicentemente, e se nós entrarmos na maledicência, pronto, já destruiu o campo espiritual benéfico, ou as nossas energias benéficas naquele momento, né? Mas se nós não entrarmos na negatividade e continuarmos a pensar coisas boas, ou dar um conselho positivo, ou se afastar, né? Porque não comporta permanecermos ali, com certeza você não é influenciado. Por isso que os espíritos superiores, os bons espíritos, preferem, né, palestras ou ambientes onde haja respeito, amor ao próximo, onde não haja leviandade, né, onde não haja nada de irresponsável. E deixa aos irresponsáveis, aos levianos, zombeteiros, espíritos, né, que cuidem dessas assembleias. Isso é o nosso cuidado, né? O verbo é energia e temos que ter cuidado com ela, né? Lembramos, viu, Mauri? Lembramos Jesus, o meigo de Nazaré, que dizia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Quem que estão chamando? Os cansados de espírito, é claro, porque do corpo repousa e dia está inteiro, não é? Com certeza. Não é isso? Vinde a mim, a todos vós que estáis cansados. Perfeito. E Jesus, lembra que Jesus, para nós encerrarmos, né? Jesus, ele tinha como companheiros os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Os homens simples, os humildes, os miseráveis, os doentes do corpo, os doentes do espírito, eram todos eles irmãos doentes que acompanhavam e faziam parte, né, desta família de Jesus. E ele convivia naturalmente com esses irmãos, com esses homens, com essas mulheres, sem deixar ser influenciado por eles. Pelo contrário, eles os conduziam ao bem, a uma satisfação, a uma paz de espírito, uma elevação, por vibrar em si mesmos, né, a sua natureza espiritual, ao contato dessa natureza espiritual superior que era Jesus, né? Então, o meio pode influenciar, mas se nós deixarmos levar por esse meio, ou arrastar por esse meio, o prejuízo pode ser nosso. Se o meio for positivo e bom, elevado, maravilha, né? Vai sempre nos ajudar, né? Mas, como tudo tiramos lição, vamos aprender a tirar lições também de ambientes onde nós somos convidados a participar, para entender que o homem, no seu estágio terreno, ele trabalha em diversos campos, cuja necessidade da encarnação o levou a tal lugar. Só para, na linha que o Mauri falou, eu também sinto um pouco isso, e acho que assim, nós sabemos que nosso estágio evolutivo, nós não viemos aqui para descansar de forma alguma, né? Nós temos muito que trabalhar, bastante. Então, o que eu sinto assim, se você supera um obstáculo, aquele obstáculo não vem mais, porque se ele vier, você sabe como superar. Então, ele vai ficando cada vez mais difícil. Então, o que a gente sente, quando você dá um passo, supera o obstáculo, vem um mais difícil mesmo, né? Existe até um ditado popular que quanto mais eu rezo, mais sobração aparece. Não é bem por aí. Então, assim, você vai tendo obstáculo cada vez mais difícil, vai ter que superar, você vai ter que saber que é o seu estágio evolutivo. Então, às vezes, pode parecer uma fadiga, às vezes também sim.
Pô, mas eu faço isso, agora que eu resolvi isso, vem isso, vem isso. Com certeza. Mas é o nosso trabalho de evolução normal. Isso talvez gere um sentimento de fadiga, né, amor? Não que os problemas diminuíram, é que nós crescemos, Nós né? crescemos, eles têm E que compreendemos crescer melhor. Eles têm que crescer também, senão fica fácil, né? Fica fácil. É isso aí. Jesus falava, você venceu nas pequenas coisas, eu vou te dar maiores. Maiores ainda. Aquele que enterrou a moeda, né? Aquele que conseguiu fazer 5 talentos, dobrar o capital. Jesus falou, você é um bom fiel servidor. Vai dar mais trabalho para ele. Dessa tarefa eu vou lhe dar na outra. É assim a vida. O indivíduo precisa estar preparado. Então, os desafios continuam sempre, né? Porque como que vai existir o progresso? Se você ficar parado, você não progride nunca, né? Se o obstáculo for sempre o mesmo, né? Disse Jesus, né? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Ou seja, realmente, enfrente os problemas da vida e procure conhecer a vida espiritual e continue trabalhando, né? Não tem outro jeito. Porque a morte pode nos surpreender a qualquer momento e será que estaremos preparados? Agora, só para encerrar realmente, né? A questão do medo da morte, né? Já que tocamos no ponto. O nosso medo da morte está associado à perda do nosso corpo físico, mas nós temos sempre que pensar na consciência. A nossa consciência transfere de um ambiente para outro, de uma esfera para outro, de um estado para outro. Então, quando, pela morte do corpo físico, a nossa consciência transfere para a vida espiritual, nós estamos na vida espiritual, normalmente, sem problema nenhum. Né? E não vamos sentir falta do que aqui ficou, salvo se formos criaturas demasiadamente apegadas à vida material. Então, quanto mais apegados à vida material, maior é o sofrimento espiritual, maior ainda a nossa necessidade de progresso. Quanto mais desapegados às coisas materiais, maior, com certeza, a nossa evolução espiritual. Entre aspas, desde que a gente entenda realmente que e não formos peso pela nossa preguiça e ociosidade às pessoas, né? Porque não adianta ser desapegar da matéria e não trabalhar, não querer nada com nada. Aí também não adianta, né? Isso é inútil, não adianta. Tá bom, obrigado a todos, Obrigado, uma boa Renato. semana, que assim seja. Bom, então, na continuidade do nosso trabalho, vamos mais uma vez nos concentrar em nós mesmos, nos concentrar na corrente desta casa de forma fluida, de forma limpa, sentir o amor da nossa corrente, do nosso Pai, através do nosso Mestre Jesus, que nos disse, onde estiver 2 ou mais reunidos dizendo o seu nome, ali ele estará no meio de nós. Então, com essa presença maravilhosa, a presença dos mentores desta casa, vamos agradecer por tudo de bom que recebemos. E a melhor forma de agradecer é vibrar pelos nossos irmãos necessitados, os irmãos que não podem estar nesta casa, quando esse simples ato de caminhar esta casa muitas vezes passa desapercebido por nós, mas o quanto nós temos que agradecer por este momento de estar aqui, né? Pensando nos nossos irmãos que estão acamados nos hospitais, muitos próximos da sua passagem, sofrendo nos momentos finais. Que esses irmãos recebam a visita do plano maior, seus sofrimentos sejam reduzidos. E os irmãos também que estão nas penitenciárias, pagando por crimes que muitas vezes são olhados e são julgados pelas leis humanas, não cabe a nós julgá-los e apenas vibrar por eles, para que saiam dali melhor que entraram e sigam também o seu caminho de evolução. E por fim, como sempre, vibrar por nossos irmãos necessitados que passam fome e frio nas ruas, que esses irmãos recebam através de nós, através da espiritualidade, amor, carinho e proteção. E pedimos, Pai, vibrar por nós também, para que possamos, através desta corrente maravilhosa, levar para dentro dos nossos lares todo esse amor, toda essa proteção, e que possamos assim, na harmonia da família e do lar, seguir o nosso trabalho maravilhoso de evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Então peço a todos permanecer em silêncio, a gente vai iniciar os trabalhos de passe. Ok? Boa noite, obrigado.